Capítulo 2 Crucificando Sonhos. Em Homem-Aranha 2, de 2004, o melhor filme de super-heróis já feito, Tia May fala para Peter umas verdades sobre heroísmo. Devido às crises de identidade, ele estava perdendo seus poderes e voltando a viver uma vida normal. Ela diz: "Eu acredito que existe um herói em todos nós, que nos mantém honestos, que nos dá forças, nos enobrece e nos permite morrer com orgulho, ainda que às vezes tenhamos que ser firmes e desistir daquilo que mais queremos, até de nossos sonhos." Se tem uma coisa que heróis nos ensinam, sejam os da ficção, sejam os da vida real, é a abnegação em prol do próximo. Como não lembrar do clássico conselho do tio Ben? No primeiro Homem-Aranha, lançado lá em 2002, ele fala: "Com grandes poderes vêm grandes responsabilidades." Isso é muito sério e me lembra da Bíblia, quando ela diz que recebemos poder do alto para testemunhar. Atos capítulo 1, versículo 8, e que se sabemos fazer o bem e não o fazemos, cometemos pecado. Tiago capítulo 4, versículo 17. Não recebemos o poder de Deus para benefício próprio, recebemos para testemunhar, e cristão testemunha com a palavra e com a vida. E já que estamos no embalo de exemplos da cultura pop, basta lembrarmos de uma coisa: geralmente são os vilões que usam seus poderes em causa própria. Mesmo cercados de bons exemplos, a busca pelo prazer, pela satisfação pessoal e pela felicidade ainda é a mola propulsora da maior parte de nossa sociedade. Nascemos nela e nela somos forjados. Por isso, a procura pela realização do eu está presente até mesmo nos cristãos. Criamos um cristianismo customizado, aquele em que conseguimos encaixar nossas demandas e preferências e ainda assim dizer amém no domingo. Nessa religião, colocamos tantas camadas por cima das mensagens de Jesus que o simples "vem e siga-me" é abafado pela imagem de Cristo como psicólogo, médico, guru, coach, revolucionário, filósofo e por aí vai. Chegamos a tal ponto que Jesus Cristo, o Senhor, aquele que pede exclusividade e compromisso, que exige nada mais nada menos que um caminho de cruz e de autonegação, desaparece, dando a impressão de que o amargo do chamado que ele faz precisa ser coberto com alguma coisa doce para ser aceito e digerido pelas pessoas. Tipo gente que entope de molho o prato de salada. Diluímos a mensagem bíblica para que ela caiba em nosso discurso inspiracional e motivacional, e pensamos textos de seus contextos para que, em nome da teologia Good Vibes, tornar o discurso de Jesus mais atrativo para o público. Packer foi na veia. A ambição na vida de muitos cristãos parece limitada a edificar um bom lar cristão de classe média, fazer alguns bons amigos cristãos de classe média, criar os filhos com boas maneiras cristãs de classe média e deixar o marginalizado pela comunidade, cristão ou não, se virar da melhor maneira que puder. Entendo que a verdade bíblica afirma que Jesus Cristo morreu em meu lugar, não para que eu me sinta bem e seja alvo, mas para que eu seja salvo e servo. Ele não morreu na cruz por causa das nossas frustrações e decepções, mas por causa do nosso pecado. O propósito do Cristo pendurado no madeiro é a transformação de pessoas espiritualmente mortas em pessoas verdadeiramente vivas, que hajam para a glória de Deus. Nas palavras de Filipenses: embora a salvação venha em encontro da mais profunda necessidade do homem, essa ideia humanista de fazer uma coisa em favor do bem-estar da pessoa ignora completamente a razão fundamental pela qual Cristo morreu na cruz. Deus concede a salvação aos homens principalmente para trazer glória a Ele por meio de um povo que tem o caráter do seu Filho. Efésios capítulo 1, versículo 12. A glória de Deus é mais importante do que o bem-estar do homem. Isaías capítulo 43, versículo 7. Veja bem, eu não pretendo ser insensível. Creio que a mensagem bíblica conforta os corações. Inclusive, diferente de outros pensadores que também falaram mensagens de conforto,
Jesus convidou os cansados e sobrecarregados para estar em sua companhia. Mateus capítulo 11, versículo 28. Cristo andou por essa terra curando pessoas e confortando-as em suas dores. O problema é reduzir a mensagem de Jesus a isso. Tem muita gente se dizendo cristã e não saindo desse estágio de coitadismo. Temos que amadurecer, ler também o versículo 29 de Mateus 11 e entender que a Bíblia não é sobre as nossas dores, é sobre Jesus e a vontade do Pai. Estar em missão com Cristo é aprender dele e sim ter paz na alma, mas sem esquecer que ele também diz: tomem sobre vocês o meu jugo. O jugo era uma estrutura de madeira que unia dois animais para carregarem uma carga. Ou seja, tomar o jugo significa sujeitar-se. Logo, tomar o jugo de Jesus significa tornar-se seu discípulo e participante da sua missão. Jesus Cristo morreu em meu lugar, não para que eu me sinta bem e seja salvo, mas para que eu seja salvo e servo. Aí eu faço a pergunta: você acha que todo esse investimento de Deus, enviando seu Filho para morrer em nosso lugar, e assim possibilitando que nós, seres humanos, mortos por causa de nossos pecados, tivéssemos vidas? Efésios capítulo 2, versículo 24. É para que fiquemos preocupados com nossos sonhos, planos de carreira e realizações? Eu penso que não. Paulo fala aos Efésios: pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que ele de antemão planejou para nós. Efésios capítulo 2, versículo 10. Ou seja, Deus tem sim planos e sonhos para nós, mas eles dizem respeito à sua obra e missão na terra e à maneira como somos encaixados nessa tarefa. Quando Paulo afirma em Romanos 8, 28 que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito, ele está reforçando a seguinte ideia: tudo coopera, tanto as coisas boas como as ruins, para que a gente trabalhe nossa salvação com temor e tremor e desenvolva nosso chamado. E que chamado é esse? Viver as boas novas. Nossos sonhos na Via Crucis? Caminhar com Jesus é perder a própria vida. Confira Mateus 16, versículo 24 e 25. Então Jesus disse a seus discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, irá perdê-la. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará. Não tem como suavizar essas palavras. A vida com Jesus é uma espécie de sentença de morte ao ego. Por morte do meu eu, quero dizer a transformação dele, a ressignificação de quem eu sou. Experimentamos algo tão extraordinário que a Bíblia usa termos como nascer de novo e nova criatura para se referir a essa transformação. A ressurreição de Jesus marca o início da fé genuína dos discípulos, tanto que nascer de novo só é possível por causa da ressurreição. Pedro afirmou: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua grande misericórdia, ele nos faz nascer de novo, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Ao aniquilar o poder da morte, Cristo possibilitou a vida eterna aos que renascerem nele. A esperança viva habita no discípulo regenerado. Ele sabe que todos os sofrimentos e perseguições que atualmente o assolam não serão a palavra final em sua vida, pois Jesus trilhou o mesmo caminho, sofreu até a morte, mas ressuscitou, garantindo assim o mesmo destino para os seus. A regeneração já é a vida do porvir, invadindo o crente aqui e agora. Berkhoff definiu regeneração como a obra criadora de Deus que produz vida nova, pela qual o ser humano vivificado com Cristo pode ser chamado de nova criatura. Somente alguém que foi feito de novo pode entender e obedecer à sua palavra.
Só os nascidos do Espírito entendem das coisas espirituais e estão aptos para responderem ao chamado divino. Piper disse: o primeiro efeito desse novo nascimento é que vemos e recebemos Deus, o seu Filho, a sua obra e a sua vontade, como extremamente belos e valiosos. Isso é fé. Essa fé vence o mundo, ou seja, vence o poder escravizante do mundo em ser o nosso tesouro supremo. Somos livres para obedecer com alegria. A sedução do mundo é justamente nos fazer acreditar que precisamos atender primeiro às nossas necessidades para depois, quem sabe, atender às do próximo. Mas, se eu olho para os heróis da fé e os mandamentos divinos, vejo outro padrão. Pessoas que se doaram e se entregaram em obediência a mandamentos que orientam a olhar para o outro em vez de olhar para o espelho. Já pensou se no Getsemane Jesus, em profunda tristeza, pensasse só nele e na comunhão com o Pai? Aliás, ele pensou na comunhão com o Pai que todos os que nele crescem poderiam ter. O preço disso era muito alto e mesmo assim foi pago. Os adeptos da teologia Good Vibes e do Acredite nos Seus Sonhos, em nome da autoestima, deturpam o mandamento de Cristo que nos diz para amar os outros como amamos a nós mesmos e colocam os seus desejos e necessidades à frente do reino de Deus. Eles dizem que devemos nos amar e sermos realizados para assim conseguirmos ofertar amor. Nessa busca pelos seus sonhos, vivem um cristianismo diluído. Por isso, não faz sentido inverter o mandamento dado em Mateus 22:39, ame o seu próximo como a si mesmo. O mandamento é para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, e não para amarmos a nós mesmos. Já nos amamos, não precisamos de um mandamento para isso. E como pecadores, esse sentimento geralmente é deturpado. Ok, alguém pode argumentar. Existem pessoas que não se amam, levam uma vida sem perspectiva, sem metas e sonhos. Por isso, precisamos despertar nessas pessoas o amor próprio para depois elas serem capazes de ofertar amor. Não penso que esse seja o caminho, nem encontro respaldo bíblico para isso. Essas pessoas não precisam ouvir mensagens inspiracionais e motivacionais. Elas precisam se render ao Evangelho. Devo lembrá-los de que vivemos num tempo em que o nome do amor próprio, pessoas estão se casando com elas mesmas. Simplesmente absurdo. A sologamia é uma demonstração clara desse devaneio do amor próprio. Numa entrevista, uma mulher que até cerimônia fez deste casamento sologâmico declarou: aprendi a viver feliz sozinha. Aprendi que me bastava. Interessante que em determinado momento do vídeo, ela aparece se admirando no espelho. Marcada pelo pecado, nossa vida sempre irá priorizar o amor próprio. Leves já alertou, a vida natural em cada um de nós é algo autocentrado. Algo que deseja ser paparicado e admirado para tirar proveito de outras vidas e explorar o universo todo. E especialmente algo que deseja ser deixado por conta própria. Tem medo da luz e do ar do mundo espiritual, pois nossa vida natural sabe que se a vida espiritual encontrá-la, todo o egocentrismo e a vontade própria serão mortos, e por isso vamos lutar com unhas e dentes para evitar que isso aconteça. Leve cita o exemplo do próprio Cristo, que em sua humanidade escolheu uma carreira terrena que significava o aniquilamento dos seus desejos humanos a todo momento. Essa autorrealização é um engodo mundano, pois o indivíduo está buscando satisfação no aqui e no agora. E sabe o que é triste? Muitos nessa busca conseguem atingir algum de seus objetivos e acham que essa realização é bênção de Deus. É o famoso estou vivendo os sonhos de Deus para a minha vida. Autorrealização, autoestima, auto isso ou auto aquilo não fecham com o que Deus pede em sua palavra. Esse é o problema da autoestima. Seja ela baixa, seja alta, queremos curá-la com orgulho ou com aplausos. O eu e a sociedade não pode ser o molde do meu caráter.
Não posso viver a partir do que penso ou do que pensam de mim. Keeler usou o termo autoesquecimento em ego transformado para falar sobre isso. Um coração que foi transformado pelo Evangelho só se preocupa com a opinião de Deus a seu respeito, e essa sentença já foi dada na cruz. A pessoa sabe, por causa de Cristo, que é amada por Deus, e esse veredito pauta toda a sua vida. Não é mais o seu ego querendo preencher um vazio. Quando queremos matar a fome do nosso eu com as coisas deste mundo, ficamos mais famintos, pois ilusão não preenche de verdade. Alguém já disse que somos tubarões existenciais. Se sondarmos nossas intenções mais profundamente, veremos um ego querendo aplausos. Pense por um momento em quantas situações agimos inflamados pelo ego, pelo desejo de sermos alguém, de sermos aprovados e aceitos. Quantas vezes olhamos para o espelho e dissemos: eu mereço isso, eu vou fazer acontecer, eu preciso ser reconhecido, entre outras frases de autoafirmação. Se sondarmos nossas intenções mais profundamente, veremos um ego querendo aplausos. A humildade do Evangelho mata a necessidade que tenho de pensar em mim. Na verdade, deixo de pensar em mim mesmo. É o descanso bendito que somente o autoesquecimento nos oferece. A humanidade verdadeira que brota do Evangelho significa ter o ego satisfeito, não inflado. Estamos falando de autoestima elevada? Não. De baixa autoestima? De jeito nenhum. Um ego transformado é só mais uma parte de mim que cumpre a sua função, como os dedos do pé. Se estiver tudo bem, nem percebo que estão ali. Agora, se dou uma topada no pé da mesa ou na quina da parede, meu dedo machucado fica me lembrando da sua existência e a todo momento chama atenção para si. Assim também é o ego do ser humano sem o novo nascimento. Quer estar no centro das atenções. O ser humano deve encontrar sentido na vida porque Deus o ama e o criou para uma obra. Em Mateus 6, é a busca pelo reino de Deus e sua justiça que traz realização ao ser humano. Quando entrego minha vida para Cristo, descubro amor e uma missão. Isso me preenche e me dá uma meta definida. Tema a Deus e obedeça a seus mandamentos, pois esse é o dever de todos. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. Repito aqui o resumo que Jesus fez do Antigo Testamento. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo é igualmente importante. Ame o seu próximo como a si mesmo. Mateus, capítulo 22, versículos 37 a 39. Leia o que Paulo escreve aos Coríntios. Ele morreu por nós, para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmo, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15. Não viver para si mesmo é autoesquecer-se.